Isaías 43, apenas o versículo 13. A Bíblia diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Deus pergunta, ouça: agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Deus está dizendo: eu controlo tudo, e se eu quiser fazer, quem pode segurar as minhas mãos? Quem pode me deter? Quem pode me impedir? E é claro que a resposta para essa pergunta é um grande, precioso, importante: agindo eu, quem impedirá? Ninguém. Nem o diabo, nem anjos que não caíram, nem seres humanos, nem governo, nada em todo este universo, quer seja uma criatura animada ou inanimada, pode impedir as mãos de Deus de agir. Eu estou falando este assunto, meus irmãos, porque nestes dias de tantas tribulações que a gente está vendo, vivenciando, a gente está saindo de uma crise, entrando noutra, e às vezes nem saindo de uma crise, já chegando outra. É o cenário que você e eu estamos. Você entra na internet, vai num site de notícias, e as notícias são cada vez mais assustadoras. E diante desse cenário tão confuso que a gente está vivendo, muita gente tem acreditado que Deus não está no controle. Muita gente tem acreditado que Deus não controla uma pandemia, Deus não controla a minha vida, a sua vida, que na verdade Deus criou o universo, deu corda e abriu mão do universo, o universo está funcionando sem Deus, que não é uma realidade à luz da Bíblia, mas que tem acontecido isso no nosso tempo, tem acontecido, e eu quero que no seu coração, você que me ouve aqui nesta manhã, que jamais os seus pés vacilem, jamais você perca a confiança, esta certeza, que Deus está no controle de tudo. Quando nós afirmamos, Deus está no controle, o que eu quero dizer com isso? Controlar escute, dominar. Controlar é governar, exercer fiscalização sobre tudo e todos. Governar, controlar, a fim de que não haja nenhuma quebra do plano estabelecido. Governar, ter controle, significa que Deus domina todas as coisas físicas, todas as coisas materiais, todas as coisas espirituais, todas as coisas que são visíveis e invisíveis. É isto que eu quero dizer quando digo, Deus está no controle. E a minha palavra aqui tem 3 etapas, então preste atenção, preste atenção. Nós vamos falar a primeira etapa sobre a dimensão do controle de Deus. Nós vamos abordar sobre o que abrange este controle, qual o alcance desse controle de Deus. Essa é a primeira etapa. Aí nessa primeira etapa nós vamos pontuar 1, 2, 3 e assim por diante. Depois, na segunda etapa, eu quero, se Deus está no controle, número 1. Se Deus está no controle, número 2. O que isso tem a ver, já que Deus está no controle? E por fim, eu quero que você fique até o final. Por Deus estar no controle, número 1, número 2, número 3 e número 4, e a gente encerra. Compreendeu? Então vamos para a primeira etapa? Vamos para a primeira etapa? Vamos ver então a abrangência, qual a dimensão do controle de Deus. Quem tiver condições e estiver bem sintonizado comigo, vai colocando nos comentários. Qual a dimensão, a abrangência do controle de Deus? Número 1, Deus controla Satanás e os demônios. Deus controla Satanás e os demônios. Até mesmo o diabo é diabo de Deus. Martinho Lutero afirmou isso lá no século XVI. O diabo é diabo de Deus. Você lembra de um texto bíblico que
testifica, sustenta o que eu estou afirmando com você, que é o texto de Jó. Jó no capítulo 1, versículo 8, Deus chegou para Satanás e falou para Satanás: observaste o meu servo Jó? E Deus vai dar as características de Jó. Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. E Satanás olhou e falou assim: eu sei bem quem é ele, eu conheço bem quem é Jó. Mas Satanás vai debater com o Senhor, dizendo assim: porventura Jó, debalde teme a Deus? Acaso o Senhor não cercou ele com sebe, não multiplicou os seus bens, não abençoaste a ele e a sua casa? Satanás está dizendo para o Senhor: é desse jeito, qualquer um é um homem como Jó, tão abençoado assim? Deus vai falar no verso 11 de Jó 1: estende a mão e toca em tudo quanto ele tem, mas não toca nele. Deus está dizendo o seguinte: Satanás, você cumpre a agenda que eu estabeleço, você pode ir até aqui, daqui para lá, você não pode passar. E você lembra que Satanás tocou, fez tudo aquilo que Deus permitiu fazer, mas não passou 1 centímetro a mais, não tocou em nada que Deus não permitisse que ele tocasse. Portanto, o que Deus controla? Deus controla Satanás e os demônios. A Bíblia diz em Romanos 16, 20, em breve, ouça isso aqui vai acontecer, em breve, o Deus da paz esmagará debaixo de vossos pés a Satanás. Diz a Bíblia que agora ele vai ser colocado debaixo dos meus e os seus pés, mas não mais poderá picar, porque o diabo é diabo de Deus, e esse diabo será esmagado, derrotado, sem nenhum poder, sem nenhum veneno, porque ele foi vencido pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Número 2, o que Deus controla, pastor? Número 2, os seus anjos. Os seus anjos. E eu quero aqui destacar um texto, meus irmãos, eu estava lendo essa semana, você deve se lembrar, quando o rei Ezequias estava no trono, Senaqueribe afrontou Ezequias e Deus. Senaqueribe blasfemou contra Deus, enviou cartas, e naquelas cartas ele dizia: seu Deus não pode fazer nada, Ezequias. E você lembra do texto bíblico que Ezequias ora, e escute, Deus mandou um anjo, Deus não mandou 5.000, 300.000 anjos, Deus mandou um anjo, e um anjo matou 175.000 homens, um anjo matou 185.000 anjos, por isso que a Bíblia diz em 2 Crônicas 32, 21, então o Senhor enviou um anjo e destruiu todos os valentes, todos os varões valentes, os príncipes e os chefes do arraial da Assíria. Sabe o que Deus está dizendo? Até mesmo os anjos são controlados por Deus. Número 3, o que Deus controla? Número 3, o universo. Não há 1 centímetro sequer em todo este vasto universo que Deus não controle, que Deus não determine, que Deus não comande, que Deus não mande, que Deus não dê uma ordem, e este objeto, quer vivo, quer não, obedeça à ordem de Deus. Deus controla todo o universo. Foi isso que Isaías diz no capítulo 45, verso 12, a Bíblia diz: eu fiz a terra e criei nela o homem, as minhas mãos estenderam os céus e todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Deus está dizendo: eu criei tudo, eu tenho um governo sobre todas as coisas. 4º lugar, o que Deus governa, pastor? 4º lugar, Deus governa a história da redenção. Escute isso aqui, Deus zela para que a história da redenção, a história de Cristo, cumpra exatamente como Ele estabeleceu. Não há um homem que possa se levantar para impedir esta história de se concluir, de se efetivar. Você lembra que tentaram prender José do Egito, lembra dele? Venderam, prenderam, mas Deus usou aquela história, lembra do texto bíblico? Ele mesmo diz,
Vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. Mesmo quando os homens se levantam para nos destruir, Deus transforma aquilo para o nosso bem. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você lembra de Moisés quando nasceu? Tentaram matá-lo, as crianças, os meninos não poderiam viver, e de repente, diante daquele cenário impossível aos homens, Deus usa de graça, de sabedoria, controlando todas as coisas, toda a história, e Moisés se torna um dos maiores líderes do Antigo Testamento. Eu poderia enumerar várias coisas, mas eu já quero ir para o Novo Testamento. Gálatas 4:4, Deus na plenitude dos tempos enviou o seu Filho para morrer por nossos pecados. Deus na plenitude dos tempos, isto é, Deus foi preparando toda a história, foi preparando o palco, o cenário, para que quando Jesus viesse, tudo estivesse preparado, conforme o plano de Deus, para que o plano pudesse se cumprir na vinda de Cristo aqui entre nós. Por isso que Mateus, no capítulo 24, Mateus, o evangelista, vai narrar sobre os últimos dias, e os últimos dias narrados por Mateus 24, ali diz que teríamos fome, epidemias, guerras, rumores de guerras. Não é isso que você está vendo acontecer? Quer homens queiram ou não queiram, a Bíblia se cumpre, porque Deus comanda a história. Quinto lugar, o que Deus governa, pastor? Deus governa o homem. Deus governa a minha vida e a sua vida. E aí eu quero te pedir a sua atenção, que eu quero te explicar que tipo de governo é esse. O que Deus governa na minha e na sua vida? Salmo 139, quando eu era uma substância ainda informe, Deus já me conhecia. O Salmo 139 diz, antes que uma palavra chegue à minha boca, Deus já conhece toda. Deus nos conhece, Deus nos controla, Deus sabe de todas as coisas, e Deus cuida de tudo. Agora, escute aqui, agora que eu quero a sua atenção. Deus controla tudo, mas nem tudo que eu faço é a vontade de Deus decretiva, mas é a vontade de Deus permissiva. Escute isso aqui. Deus me dá a livre agência para eu escolher algumas coisas. Não escolher salvação e não salvação, não escolher Deus ou não Deus, não é isso que eu estou falando. Estou falando livre agência, liberdade de agir. O que é liberdade de agir? Você pode escolher se você vai comer um feijão ou um arroz. Deus te dá esse privilégio. Deus é soberano, mesmo me deixando ter essas escolhas. Agora Deus diz, as escolhas que você faz, sejam boas ou más, você vai ser responsável por cada uma delas. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque muita gente acredita num determinismo, que Deus determinou tudo, inclusive o fato dele pecar. Ah, pastor, engravidei antes do casamento, Deus sabe de todas as coisas, e foi da vontade de Deus. Não. Quem disse você que é a vontade de Deus que o homem peque? Deus não usa o pecado para abençoar ninguém. Ah, eu já escutei isso. Pastor, estou pensando em divórcio, acho que é a vontade de Deus que eu me separe. Quem disse? Você é louco? Você é quem está decidindo, e você precisa de assumir a sua responsabilidade diante das decisões, porque senão fica fácil, né? Eu peco e depois digo, é a vontade de Deus. Eu faço aquilo que Deus mandou eu não fazer, e depois eu digo, foi porque Deus quis. Namoro, o sujeito escolhe, totalmente contra a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? Tessalonicenses, porque a vontade de Deus é a vossa santificação, que abstenhais da prostituição. Aí o sujeito não cumpre a vontade de Deus, escolhe lá as encrencas, e depois ele diz, foi da vontade de Deus que eu tivesse ele, que eu tivesse ela. Vontade de Deus? Foi você que escolheu, o pecado é seu, e você arcará com as consequências. Existe a vontade que Deus decreta, essa vai se cumprir, e a vontade que Deus deixa acontecer, Ele permite.
sabe? Nós estamos vivendo uma pandemia fruto, muitas vezes, do nosso pecado. Estamos vivendo cenários tão confusos, fruto do nosso pecado. Deus permitiu, mas a responsabilidade é nossa. Portanto, a vontade de Deus não anula a nossa responsabilidade humana. Este ponto você tem que compreender. Vamos para o segundo tópico. Eu disse, em primeiro lugar, sobre a dimensão. Existem outras coisas que a gente poderia abordar, mas eu quero parar por aqui. Segundo lugar, se Deus está no controle, número 1, Ele permite a tribulação, mas também pode dar a vitória. O mesmo Deus que deixa uma tribulação chegar até você, é o mesmo Deus que pode livrar você dessa tribulação. Oséias 6:1, a Bíblia diz: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas a Bíblia diz, e Ele nos sarará. Ele fez a ferida, mas a Bíblia diz, e a ligará. Portanto, se Deus está no controle, Ele permite a tribulação, mas pode também dar a vitória. Eu quero dizer, se Deus permitiu que sofrêssemos uma pandemia, tantos outros cenários, esse mesmo Deus que permite é o Deus que pode nos libertar. Ele está no controle. Segundo, vejam vocês, se Deus está no controle, basta uma palavra dele e as janelas do céu se abrirão. Basta uma palavra dele e as janelas do céu se abrirão. Você lembra daquele servo do centurião? Foi procurar Jesus para que Jesus pudesse curar aquele servo. O centurião disse para Jesus: Senhor, não precisa ir lá não, apenas uma palavra do Senhor é suficiente para que ele possa ser curado. O Senhor não precisa nem de estar lá, a palavra do Senhor muda todo o cenário. Se Deus está no controle, basta uma palavra e as janelas se abrirão, janelas do céu se abrirão. Então escute aqui, você pode estar vivendo uma crise, você pode estar vivendo uma luta, você pode estar vivendo uma grande dificuldade. Se Deus der uma palavra, não há dificuldade que permaneça em pé, não há tribulação que avance, não há nada que prossiga, se Deus deu uma palavra para que aquilo pudesse cessar. Deus está no controle de tudo. Terceiro lugar, essa aqui é boa. Se Deus está no controle, o crente, você e eu, devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Se Deus está no controle, e está, devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. 1 Pedro 5,7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Se Deus está no controle, deixe a ansiedade para lá, lance sobre Ele. Lançar é, abra mão e deixa que recaia a ansiedade sobre Ele. Nós não damos conta de viver uma vida ansiosa e ao mesmo tempo acreditando no Senhor, ou uma coisa ou outra coisa. Portanto, confie que Ele está no controle e lance sobre Ele toda a sua ansiedade. Quarto, escute essa aqui. Se Deus está no controle, todo pecado praticado, injustiças e depravação humana é responsabilidade nossa. Se Deus está no controle, todo pecado humano, injustiça e depravação humana é responsabilidade nossa. Nós entramos com o nosso pecado, Deus entra com a sua graça. Escute aqui, Romanos 14:12, assim cada um de nós prestará contas a si mesmo a Deus. Hebreus 4:12 e 13, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus, tudo está descoberto e exposto diante dos seus olhos, daquele a quem devemos prestar contas. Romanos 2:6, Ele retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, a vida eterna aos que
perseverando em fazer o bem, procuram a glória e a incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Deus está no controle, agora é nossa responsabilidade no tocante ao pecado praticado, a responsabilidade é nossa. As injustiças que acontecem e que fazemos e praticamos, é responsabilidade nossa. Porque se fosse o contrário, imagina comigo, se Deus fosse responsável pelo pecado, se coloca no lugar de Urias, aquele marido de Batseba, a Batseba que Davi adulterou com ela, se coloca no lugar de Urias. Urias poderia dizer: Senhor, deixa eu lhe dizer uma coisa, se é o Senhor que comanda e é responsável pelo pecado, olha o que o teu servo Davi fez. Ele adulterou com a minha mulher, e mais, ele me matou. Quem é o Senhor? E o Senhor ainda diz que ele é um homem segundo o teu coração. Uma pergunta, Deus: qual é o teu coração? Se Deus é responsável pelo pecado, Urias tem um grande argumento diante de Deus, mas Deus não é responsável pelo pecado. Quem pecou foi Davi, e ele é responsável. Ele diz no Salmo 34, pequei, e pequei contra ti, e contra ti somente, de tal maneira que você e eu somos responsáveis pelos nossos atos, pelos pecados que cometemos e praticamos. Nós somos responsáveis. O grande problema é que às vezes, eu disse agora há pouco, escolhemos errado para entrar no casamento e depois falamos que foi Deus que deu. Escolhemos errado numa eleição e depois falamos que é Deus. Deus diz: meu filho, eu te dou a liberdade, a livre agência para você escolher um governante que se enquadre aos princípios sagrados. Aí eu escolho qualquer um, eu escolho aquele que muitas vezes me agrada, aquele que é mais simpático, aquele que às vezes me dá uma vantagem. E depois a coisa desanda, eu digo: é a vontade de Deus. Você é o responsável, eu sou o responsável, nós somos responsáveis. E a gente precisa de saber, entender qual é a minha responsabilidade, para que eu não atribua a Deus aquilo que é responsabilidade minha. Quarto lugar, por Deus estar no controle, se Deus está no controle, há um plano de salvação para a minha e a sua vida. Escrevam aí. Há um plano, em quinto lugar, há um plano de salvação para a minha e a sua vida. O pecado nos matou, o pecado nos consumiu, o pecado tirou de nós a imagem de Deus em nós, deformou-nos. Deus então providenciou um plano antes da fundação do mundo, um plano que incluía o seu filho morrer em nosso lugar, para que você e eu pudéssemos alcançar, receber aquilo que jamais receberíamos se não fosse por este glorioso plano. Há um plano, meu irmão. Você não precisa de viver a mazela do pecado, você não precisa de viver escravo do pecado. Existe um plano de Deus para a salvação de todo aquele que crê em seu filho. Sexto lugar, se Deus está no controle, o crente deve entregar o seu caminho ao Senhor. Salmo 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Se Deus está no controle, você precisa de entregar. É louco aquele que quer controlar aquilo que ele não consegue controlar. Entregue, diga: Senhor, controle a minha vida, eu quero andar não de acordo com o que eu penso e creio, eu quero andar de acordo com o que o Senhor estabeleceu, à luz da tua palavra. Entrega o teu caminho ao Senhor, e o mais ele fará. Agora escute em último lugar, e aqui eu falei isso tudo para chegar aqui. Primeiro eu disse sobre a dimensão do controle de Deus, depois eu disse, se Deus está no controle, pontuei com vocês, em terceiro e último, por Deus está no controle. Por Deus está no controle. Número 1, escreva isso aí. Isso eu quero que você escreva. Por Deus está no controle. O que eu não tenho, eu não preciso.
Por Deus estar no controle, o que eu não tenho, eu não preciso. Salmo 23, 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se Ele é o meu pastor, todas as minhas necessidades, Ele vai providenciar para mim. O que eu não tenho, então é porque eu não preciso. Porque se eu precisasse, Ele teria me dado. Por Deus estar no controle, o que eu não tenho, eu não preciso. Então pare de ficar buscando aquilo que você não tem, tendo um coração azedo, ganancioso, cobrando de Deus alguma coisa, como se Deus fosse obrigado a lhe dar. Deus sabe das nossas necessidades, e se você não tem, é porque Ele entendeu que não é a sua necessidade. Salmo 23, versículo 1. Número 2. Por Deus estar no controle, posso descansar e esperar no Senhor. Salmo 41. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Livrou-me dos laços da perdição, colocou nos meus lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Escute, por Deus estar no controle, você pode descansar e você pode esperar no Senhor. Terceiro, por Deus estar no controle, a obra que Ele começou na minha vida e na sua vida, será finalizada, será concluída. Estão escrevendo aí? Por Deus estar no controle, a obra que Ele começou em mim, será finalizada. Filipenses 1, 6. Aquele que começou a boa obra em nós, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele começou a trabalhar no seu coração, você acha que Ele vai parar no meio do caminho? Ele está formando você parecido com o seu filho. As tribulações que Ele manda, as diversidades que chegam até você, tudo faz parte do plano para moldar você, para lapidar você. Você é mais precioso do que ouro, mas você precisa de ser tirada de você e de mim as nossas impurezas, e Deus vai usar aquilo que for necessário para que esta obra se conclua na sua vida e que você seja o máximo parecido com o Senhor Jesus Cristo. Ele não desiste, ainda que você tenha desistido. Quarto lugar, são 5. Quarto lugar, por Deus estar no controle. Agora você escuta isso aqui. Deus usará o que quiser para mostrar a sua glória. Por Ele estar no controle, e está, Ele vai usar o que Ele quiser para mostrar a sua glória. Eu vou usar uma citação de Max Lucado. Ele diz assim: Deus usará o que quiser para mostrar a sua glória. Céus e estrelas, histórias e nações, pessoas e problemas, tudo o que Ele quiser lançar mão para revelar a glória dEle, Ele lançará. Por quê? Porque é Ele quem está no controle. Quinto lugar, e eu termino com essa aqui. Por Deus estar no controle, nós, cristãos, filhos, devemos adorá-lo e devemos glorificá-lo em todo o tempo. Se Ele está no controle, Ele deve receber honra, glória, louvor, adoração, quer estejamos vivenciando os melhores dias, quer estejamos vivenciando os piores dias, porque Ele está no controle e Ele usará tudo para a sua própria glória. Louvado seja o Senhor. Foi isso que Jó entendeu depois daquela provação. Jó capítulo 1, versículo 21. No saí do ventre da minha mãe, e no voltarei. O Senhor deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó disse: Deus está no controle quando está tudo bem na minha casa, e Deus está no controle agora. O que cabe a mim? Cabe a mim adorá-lo, louvá-lo,
porque tudo que recebi vem das mãos do nosso Senhor. Eu termino dizendo: aquieta o seu coração, meu irmão. Peça ao Senhor: Deus, tira a ansiedade da minha alma, as preocupações sem sentido, vazias, que às vezes tem feito você e eu perdermos noites de sono. Ore ao Senhor e peça ajuda a Ele para que você lance sobre Ele toda a sua ansiedade. Vivemos tempos desafiadores, onde esta afirmação, Deus está no controle, é necessário que pensemos sobre ela, meditemos sobre ela e acreditemos de todo o nosso coração, que quer na vida, quer na morte, quer nas turbulências e quer nos dias de alegria, Deus está controlando tudo. Cabe a mim louvá-lo, engrandecê-lo, hoje e eternamente. Que seja assim. Vamos orar? Deus, nesta manhã, entendemos um pouco sobre aquilo que o Senhor controla e governa. Nós te pedimos a tua graça sobre a minha vida e a vida dos meus irmãos, todos aqueles que estão aqui conosco sintonizados. Senhor, aquieta o nosso coração, aumenta-nos a fé, ajude-nos a descansar em Ti, entendendo que até mesmo o diabo é diabo do Senhor, até mesmo ele é controlado, é governado por Ti. Então, ó Deus, todas as turbulências que chegou a nós, elas então chegaram porque o Senhor permitiu. E se o Senhor permitiu, a tua vontade é boa, é perfeita e é agradável. O Senhor tem bons planos em tudo aquilo que chega a nós, quer coisas ruins aos nossos olhos, quer coisas boas. Ajude-nos a glorificar a Ti, porque o Senhor está no controle. E nós queremos admitir também, Senhor, que os nossos pecados são cometidos por causa da nossa própria fraqueza, que em Cristo nós temos a liberdade e condições para vencer o pecado, mas muitas vezes escolhemos pecar, escolhemos desobedecer. Nós temos uma carne, Senhor, uma natureza, um mundo, temos o diabo, temos tantas coisas contrárias. O que te pedimos é: ajude-nos em nossas fraquezas, a nos mantermos firmes e não cedermos às tentações. Oramos assim, ó Deus, para que o Senhor nos dê um tempo glorioso, um tempo de santificação, onde possamos nos abster do mal e praticar tudo aquilo que o Senhor requer na Tua palavra. O Senhor está no controle, louvado seja o Teu nome. Oramos assim, ó Deus, e oramos em nome de Jesus. Amém.